O Evangelho de João é um dos 4 evangelhos que tem suas características únicas, diferenciadas dos outros 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Você sabe quais são essas peculiaridades que tem no Evangelho de João? Vem comigo que eu vou te mostrar. Meus amados professores da Escola Bíblica Dominical, estamos aí iniciando mais um trimestre da CPAD, falando aí sobre o Evangelho de João, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que você sabe para passar para os seus alunos sobre o Evangelho de João? Você sabia que o Evangelho de João ele vem antes do livro de Gênesis? Como assim? É claro, se você ler a Bíblia, você estudar, você logo vai perceber que não está batendo algumas coisas ali de quando tudo começou. Quando e como tudo começou. Por que o Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele traz lá no princípio, ou seja, uma conversa, uma narrativa antes do livro de Gênesis. Então você percebe que, através de uma revelação, Deus dá para João o que ele não deu para os outros evangelhos, que tem lá Mateus, Marcos e Lucas. Então é importante, antes de ler Gênesis, você possa começar pelo Evangelho de João. Algumas pessoas têm perguntado para mim, por onde eu posso começar a ler a Bíblia? Eu sugiro, comece pelo livro do Evangelho de João, porque João, ele traz ali, com riqueza de detalhe, como que tudo começou. Eu quero trazer para você aqui, é muito importante o que eu vou trazer para você hoje, eu vou trazer para você algumas características que tem no Evangelho de João, que são o que está escrito no Evangelho de João, que você não vai encontrar nos outros evangelhos. Tem muita coisa que você tem no Evangelho de João, que você não vai encontrar nos outros evangelhos, tá? Então, eu vou passar para você apenas algumas delas, que eu acho assim importante, no início de aula, na abertura da revista, desse novo conteúdo, eu acho importante você trazer para os seus alunos, tá? Porque na lição de número 1, como cada lição ela traz 3 tópicos importantes para nós lecionarmos, no tópico de número 1, vai falar sobre o Evangelho de João, vai falar das suas características. No número 2, vai falar Jesus, o Verbo de Deus. Tá? E no tópico de número 3, vai falar sobre a encarnação do Verbo. Tá? Então, o que eu quero trazer para você aqui com o vídeo de hoje, que eu acho importante você levar para a sua turma, levar para a sua aula. Vai falar dessas peculiaridades. Número 1, o Evangelho de João, ele conta-se, tá? Trazendo uma ênfase na divindade de Jesus Cristo. Então ele enfatiza muito bem da onde veio Jesus e quem é Jesus. Tá? Como eu falei para você, o Evangelho de João, logo ali na sua abertura, ele fala da questão do princípio. Número 2, você vai encontrar também no Evangelho de João alguns sinais e milagres que você não vai encontrar nos outros evangelhos, que nem, por exemplo, a transformação, o primeiro milagre de Jesus, né, que foi ali a transformação da água em vinho. Se você quiser abrir a sua aula fazendo pergunta para os seus alunos, você pode também abrir aí a sua aula perguntando para os alunos qual foi o primeiro milagre de Jesus. Claro que para alguns vai ser fácil, vai ser moleza uma pergunta dessa, mas vai ter gente que vai ficar ali pensando, e agora, qual foi mesmo o primeiro milagre de Jesus? Então está ali no capítulo 2 do Evangelho de João. Foi um grande milagre. Até hoje, você conhece alguém que é capaz de transformar a água em alguma outra substância, sem passar por algum tipo de equipamento, sem passar por nada, simplesmente ao falar, falou e tudo se fez. Então Jesus fez ali a água transformar em vinho numa simples palavra.
porque ele tem esse poder. Então, esse milagre você não vai encontrar nos outros evangelhos. O que mais a gente não vai encontrar? João capítulo 11. O que fala lá em João capítulo 11? Conta a história do amigo de Jesus lá de Betânia, né? O amigo Lázaro. Aquela ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, você também não vai encontrar nos outros evangelhos. O que mais? Número 3. Jesus enfatiza bem também a sua vinda, tá? Nos outros evangelhos, Jesus não fala tanto dele como ele fala aqui, tá? No Evangelho de João, quando ele diz, eu sou. Então, Jesus enfatiza bastante essa questão do eu sou. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele foca muito nessa questão do eu. Então, Jesus se apresentando no Evangelho de João, dizendo que ele é. 4. No Evangelho de João, você vai encontrar também Jesus evangelizando, tendo conversas profundas, como também, por exemplo, a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Você também não vai encontrar essa conversa nos outros evangelhos, onde Jesus conversa profundamente. Quantas mensagens, quantas pregações você já não ouviu na questão de Nicodemos? Que Jesus foi ter com ele à noite, onde eles discutiram ali sobre as Escrituras, onde Jesus fala para ele a respeito da importância do novo nascimento. Olha que peculiaridade bem interessante, né, trazendo ali essa diferença dos outros evangelhos. O que mais podemos encontrar ali? Ah, sim, claro, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus ali, né, diante do poço de Jacó, e ali essa mulher tirando água, inicia-se aquela conversa com aquela mulher. Jesus, ele está ali também evangelizando aquela mulher samaritana. E essa conversa que tem uma profundidade muito grande. Você já ouviu muitas pregações, quem sabe, de Jesus com a mulher samaritana, né, onde ela dizia ali que ela achou estranho que Jesus, sendo judeu, né, ela diz, olha, os judeus não conversam, não se dão com os samaritanos. Ela acha estranho porque Jesus iniciando aquela conversa com ela sendo judeu. 5. O que nós temos também aqui no Evangelho de João? Temos a oração sacerdotal. Capítulo 17 de João, você encontra Jesus fazendo uma oração por toda a humanidade, por aqueles que estavam ali, e ele intercedeu, ele orou também por nós que estamos aqui hoje. Está lá em João, capítulo 17. E, para terminar, temos aqui o propósito do Evangelho de João. Qual é, então, esse propósito desse Evangelho? Tudo isso eu acho interessante você trazer ali para os seus alunos. O propósito do Evangelho de João foi declarar explicitamente que escreveu para que seus leitores, ou seja, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo. Então ele enfatiza, o Evangelho de João tem esse propósito de mostrar que Jesus, ele é o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Está lá em João, capítulo 20, versículo 31. Então, o Evangelho de João é um evangelho diferenciado dos demais. Gostaria que você, que ficou conosco até agora, falasse de onde você é, de que cidade, porque nós temos gente do Brasil inteiro nos assistindo. Qual cidade que você é? Tivemos aí no último vídeo pessoas que disseram que era da Bahia, outros de Brasília, do Rio de Janeiro, de vários lugares aí. E você, de onde você está nos assistindo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa um joinha, compartilha e escreva aí o que você está achando aí desse novo conteúdo que nós vamos aprender agora. Aquele abraço, uma boa aula para você, que Deus te abençoe. Yeah.